depois de verificar os números, depois de verificar os componentes que promoveu, que deu origem àquele faturamento. Você vendeu mais bebidas alcoólicas, você vendeu mais alimentos, você vendeu mais descartáveis, mais higiene, mais limpeza. O que foi que deu origem àquele faturamento? Eu sempre digo que a gente perde um pouquinho, não é perde, acho que ganha, né? Tempo fazendo essas descobertas, fazendo essas análises. Quando você, supervisor ou supervisora, for conversar com seus profissionais, você já terá subsídios, né, matéria-prima para colocar à disposição desses profissionais para eles iniciarem, né, o seu plano, né, o seu plano de ação para poder, enfim, ofertar aí os seus produtos e os seus serviços. Por que isso é importante? Porque senão vai chegar na hora da prática, que eu digo, na hora do vamos ver, você vai dizer a algum profissional, entre lá, converse com o seu cliente, dá uma lista de clientes para ligar. Esse profissional vai ligar sem dados, sem informação, sem nada, ele dificilmente vai conseguir ter um bom resultado. Dificilmente ele vai ter êxito. Então, às vezes as pessoas têm resultados ruins e tem-se uma análise muito imediatista, achando que aquele profissional ele não está adequado, ele não está fazendo o trabalho corretamente, ele não gosta do que ele está fazendo, enfim. Então, normalmente a gente pode cair nesse erro, e eu digo para vocês que estou falando aqui de dicas do campo de batalha, que eu também já cometi esse erro. Então, para a gente ter certeza absoluta que a gente está indo no caminho certo, a gente tem que seguir uma sequência. Entender o nicho que eu estou focando naquele momento, a parte de números, a representatividade, o quanto isso é interessante para o negócio, para depois, então, feito isso, para poder entrar em contato com passar as informações para esses profissionais, para que eles possam conversar com os clientes baseado em métricas, em informações que darão condições deles lidarem com as argumentações e as objeções, né, que fazem parte do negócio. Então, isso é como um barco, né? Se a gente estiver no mar, isso seria a sua carta náutica, né? Essa organização, que é para poder dizer que para onde estamos indo, evitar os canais, evitar os lugares mais difíceis e as ondas, né, muito altas, os piratas, e procurar andar por lugares que você tem informação, né? Informação do seu trabalho. Outro dia eu fiz um post e eu disse que essa questão da segmentação e fazendo todo esse levantamento ajuda a iluminar, né, essa trajetória toda que é super importante. Uma outra questão procure utilizar uma planilha de Excel, que é super fácil, gratuita, né? Tem muitas ferramentas gratuitas, e para poder organizar essas informações. Se você tiver outras ferramentas, como Trello, alguns aplicativos, plataformas, utilize tudo isso. Mas eu quero dizer para vocês também, se vocês não tiverem absolutamente nada, vocês podem utilizar uma coisa chamada papel e caneta. É possível a gente fazer isso de uma forma muito rápida. Então, na próxima
na próxima live, eu vou detalhar, vou trazer aqui na forma de apresentação para vocês, para ficar mais fácil. Essa aqui é uma live, digamos, de introdução, né, à segmentação. E aí a gente faz algo mais direto. Então, um CRM também ele é importante, né, que o CRM é um software de gestão de relacionamento com o cliente. E o CRM ele tem uma coisa muito bacana, ele é uma plataforma extremamente acessível hoje em dia, e esse CRM você pode organizar todos os contatos ali dentro, que é importante sobre o cliente, dados do cliente, como nome, endereço, tipo de negócio, a alimentação principal, qual é o desejo daquele cliente, qual é o grande desafio, qual é o horário que tem que fazer a entrega no estabelecimento dele, se ele é sensível a preço, se não é, se ele substitui ou troca marcas, ou se não, ele né, você não pode trocar sem conversar com o cliente. Enfim, se ele tem algum produto que tem sazonalidade, por exemplo, então dá para se antecipar e não deixar esse cliente com falta de produtos. Dá para colocar neste CRM tudo que é importante para esse cliente, para o relacionamento aí de fornecedor e cliente. Fora isso, tem algo mais interessante, mais importante ainda, que além dos dados, é o gerenciamento dessa comunicação, né? Digamos que você vai fazer ligações de manutenção, o que foi conversado com aquele cliente, o que foi acertado, né? Não dá para toda hora ligar para o cliente e perguntar, bem, o que a gente falou mesmo da última vez? Então, isso é muito ruim. E ter uma informação já na ponta da língua, quando vai conversar com o cliente, é maravilhoso. Dá para dizer, olha, da última vez a gente conversou, eu te ofereci um contrô, né? E naquela época você me disse que estava bem ainda dessa bebida, mas em breve, né, na próxima semana, enfim, poderia estar verificando, e você já tem lá essa informação. Ao mesmo tempo, pode ter lá nas informações do cliente que ele consome um molho, sei lá, um molho branco, um molho bechamel, que é da marca tal, que tem apresentação tal. Isso dá um poder e uma segurança para o profissional e para o cliente também, porque ele vai entender que aquele profissional está preparado, que ele sabe o que é mais importante para ele. A questão da segmentação, eu sempre digo que não é nada fácil, por quê? Porque não é na primeira ligação, digamos, que você, né, ou que o profissional vai fazer um contato com o cliente, não é na primeira ligação que ele vai dizer, ok, me manda o teu pedido. Normalmente, se aquela empresa já existe, óbvio que ele tem um profissional, óbvio que ele tem alguém que atenda. Então, esse preparo é super importante, né? De conversar com esse profissional com essas informações ali na ponta da língua, né? Para poder se superar e chamar a atenção desse cliente, né? Para que possa ter, então, uma oportunidade. Nessa análise também, uma coisa que eu sempre gosto de reiterar, que se você tem lá, voltando ao exemplo do restaurante, você tem 20 restaurantes e tem 10 cafeterias, tem 18 hamburguerias, tem 5, sei lá, lancherias, tem 30 padarias, confeitarias. Se esses nichos já estão presentes dentro do seu negócio, é óbvio que tem condições de começar
a estabelecer metas de crescimento dentro desses nichos. O fato de você já estar atendendo já é um indicador de oportunidade, que precisa ser o quê? Explorado. Então você tem que se eu tenho 30 padarias, o que é que as padarias estão comprando do meu negócio? O que é que as padarias estão comprando do meu time de vendas? Ah, eles compram a parte de farinhas, misturas, gorduras, enfim, né, açúcares. Então você tem que entender qual é a grande procura dos clientes que já estão presentes no negócio. Mas isso também não precisa ser, não pode, aliás, ser um limitador. Se entender que aquela panificação, ela usa, sei lá, um misturador diferente, ou ela compra volumes diferentes, tem que passar a entrar para o caminho de introdução de itens novos.